Graças e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez. Hoje, quinta-feira, dia oficial dos nossos cultos, e ainda gravando por meio de gravação, e sabemos que, graças a Deus, tem alcançado muitas pessoas, tem até nos surpreendido o número de pessoas que têm sido alcançadas, e esse é o objetivo, estar junto de você nesse tempo, nesse momento, para adorarmos ao Senhor e exaltar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesta hora e orasse comigo, colocando esse momento diante da presença do Senhor, iniciando mais um tempo de glorificação e exaltação do Rei dos Reis. Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar eu peço que o sangue do Senhor venha ser derramado sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão assistindo nesta hora, nesse momento. Hoje, quinta-feira, mais um dia, mais um momento que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem nos oportunizado para estarmos na Tua presença, e juntamente com a Tua igreja que estão acompanhando ali, através desse vídeo, atrás das câmeras, seja no celular, no computador, no tablet, no aparelho eletrônico, que o Senhor possa estar visitando, que agora nós possamos unir as nossas vozes para louvar e engrandecer ao Rei dos Reis. Que o sangue do Senhor possa alcançar a graça, o favor do Senhor venha alcançar cada um dos teus filhos, onde eles estiverem neste momento, nesta hora, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia. Convido você a abrir os seus lábios e louve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, juntamente comigo, porque não existe lugar melhor para estarmos senão na presença do Rei dos Reis. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua
olhos me ver, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Onde você estiver, glorifique, exalte o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, em todo momento, em toda circunstância. Aleluia. Amém. Agora, como sempre, nós chamamos o apóstolo Raimundo, que já tem preparado uma palavra mais uma vez para estar abençoando a minha vida e a sua vida, que seu coração hoje seja como uma terra fértil para receber a semente da palavra do Senhor. Obrigado, pastor Marcos, pela companhia permanente aqui. Você está convidado a voltar ao final aqui para mais um momento de adoração. E eu quero cumprimentar a todos e a todas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, quinta-feira, é o nosso culto oficial, nosso culto de pregação da palavra, nosso culto de louvor, de adoração, a ocasião em que nós oramos pelas pessoas, ungimos as pessoas com óleo e liberamos uma palavra sobre a vida de cada um. É um culto onde nossos obreiros, nossa equipe de líderes impõe as mãos sobre as pessoas, orando por elas. E é um culto onde nós temos visto muitas ações de Deus, pessoas têm sido transformadas. Por isso nós estamos aqui mais uma vez, não é? Domingo passado nós tivemos o culto aqui presencial, não é? Domingo que vem a gente retorna novamente à noite, a partir das 18h30, com o nosso culto presencial. Mas na terça-feira de célula, culto de célula, e hoje nós estamos gravando e enviando para vocês, né? E eu tenho recebido, assim, boas notícias, né? De pessoas, assim, que têm recebido essas mensagens estão chegando a muita gente do nosso rebanho, muitos discípulos, não só do MIBS Bom Retiro, mas os nossos outros MIBS, né, na região e fora, e aliançados. Então quero agradecer a Deus pela sua vida, e eu espero que essas mensagens da parte de Deus tenham sido edificantes e importantes para a sua vida. Não é diferente hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, abrir a palavra de Deus em dois momentos iniciais. Primeiramente, Mateus capítulo 26, versos 57 e 58, e depois do 69 ao 75. Diz assim, Mateus 26, 57. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Verso 58. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, sentou-se entre os guardas para ver o fim. Agora o verso 69 em diante. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada que disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todo, dizendo: não sei o que dizes. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, e com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que dissera Jesus: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos ler ainda um versículo em Mateus 26, volte um pouquinho para trás aqui. Mateus 26, verso 34, diz assim: disse-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás.
Muito bem, então aqui nós estamos diante do texto da Escritura, da negação de Pedro. Pedro negou Jesus. Pedro era discípulo, um dos primeiros a ser chamado, um dos primeiros a ser convidado, e o seu nome, Pedro, vem de Petros, quer dizer pedra pequena, ou uma fagulha de pedra. Depois ele é chamado mais na frente de Simão, né? Simão Pedro, né? E é um dos 12 de Jesus. E as pessoas em volta de Jesus, elas tinham uma espécie de ritual de aproximação. As pessoas se aproximavam de Jesus. Em primeiro lugar, nós falamos da multidão. A multidão em volta de Jesus. Depois nós temos os 70 que foram enviados. E aí nós temos os 12, o colegiado dos 12. Depois nós temos os 3 mais próximos, Tiago, João e Pedro. Então Pedro era integrante dos 3 mais próximos de Jesus. E por fim, o mais íntimo, que é o apóstolo João, que reclinava no tórax de Jesus. Então, diante desses níveis de aproximação de Jesus, Pedro era um homem privilegiado. E logo no seu chamado, o chamado que Jesus fez, não só a Pedro, mas aos outros discípulos, ele deixou bem claro que ele estava os chamando para abandonar as redes, abandonar a profissão de pescadores, abandonar a pesca de peixes, e Jesus os transformaria em pescadores de homens. Então Pedro teve uma vocação, um chamado, claro, um chamado límpido, cristalino. E agora Jesus está preso. Jesus acabou de ser preso no jardim do Getsêmani. Judas o traiu, Judas o vendeu por 30 moedas de pratas, e o sinal da traição, da entrega, foi o beijo. Jesus foi conduzido agora por uma guarda até a casa do sumo sacerdote Caifás, como diz o verso 57 do capítulo 26, e ali estavam reunidos os anciãos, os escribas, e Pedro acompanha um pouco distante, né? Aquele processo da prisão de Jesus, e diz o verso 58 do capítulo 26 que Pedro se assentou então ali no pátio, sentou-se ali do lado de fora e estava observando tudo. A princípio a gente pode imaginar que Pedro está observando tudo, quem sabe planejando uma estratégia para salvar Jesus, quem sabe planejando uma ação do grupo de apóstolos para tirar Jesus da mão dos acusadores, ou quem sabe assumir também publicamente que ele era um dos seguidores de Jesus, assumir que ele era discípulo de Jesus. Mas então aqui nós temos um ledo engano. Nós estamos aqui diante do quadro em que Pedro nega Jesus. 3 anos de discipulado, 3 anos de caminhada, 3 anos de companheirismo. Pedro aprendeu pela teoria, Pedro aprendeu pelas palavras de Jesus, e Pedro aprendeu pelo exemplo. Jesus, de forma prática, os ensinou a cumprir a missão. Então Pedro está aqui agora abrindo mão de toda uma situação, de toda uma caminhada. E eu quero chamar a sua atenção para 3 momentos. Primeiramente, Pedro, no verso 69, ele está sentado fora do pátio, em volta de uma fogueira, e aí diz o texto que uma criada aproximou-se dele e disse assim: olha, eu te reconheço, você é um dos que anda, você estava com Jesus, ô Galileu. E aí Pedro diz o texto: não sei o que dizes, no verso 70. Aí diz o texto que novamente, no verso 71, uma outra criada se dirigiu a Pedro e disse: não, eu também te reconheço, você estava com ele, você anda com ele.
Você anda com Jesus ou Nazareno? Então ele diz novamente assim, no verso 72, não conheço tal homem. Então nesse primeiro momento aqui eu quero chamar a minha sua atenção para a Bíblia, que tanto a primeira criada como a segunda criada faz uma vinculação de Pedro, não só a pessoa de Jesus, o fato dele estar na companhia de Jesus, o fato dele andar com Jesus, mas vincula Pedro à região Galileia, onde Jesus operou muitos milagres, onde Jesus exerceu grande parte do seu ministério, onde Jesus foi visto por muita gente, acompanhado por multidões. E a segunda coisa que a outra criada faz é vincular Pedro à aldeia onde Jesus foi criado, Nazaré. Então não é só uma vinculação de companhia, não é só uma vinculação de estar junto, mas também de região e de aldeia. Você estava com Jesus, o Galileu. Você estava na companhia de Jesus, o Nazareno. Então a primeira ligação que as criadas, os primeiros envolvimentos que as criadas vinculam Pedro a Jesus, é estar junto com ele, andar junto com Jesus e ser visto vinculadamente a essas regiões, onde Jesus, testemunhalmente, muita gente testemunharia, que viu Pedro na companhia de Jesus, tanto na região da Galileia, como em Nazaré, a cidade onde Jesus foi criado. E em segundo lugar, eu quero convidar você a ver que no terceiro momento, diz o texto, que Pedro estava sentado ali, novamente ele está sentado ali, diz o verso 73, e os que estavam junto ali, aquela turma que estava misturada ali, olhou para Pedro e disse: ó, certamente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Pedro, ou você é um deles, você faz parte do grupo dele, você é um seguidor dele, porque você fala, a tua linguagem parece com a dele. A fala de Pedro, o conteúdo da fala de Pedro agora está sendo vinculado a Jesus. Agora é mais profundo, não é só a região da Galileia, não é só a aldeia de Nazaré, não é só estar com Jesus, andar na companhia de Jesus, acompanhar Jesus, seguir Jesus, mas agora é falar como Jesus, é ter as mesmas ideias de Jesus, comungar das ideias de Jesus, acatar e aceitar as ideias de Jesus, e agora compartilhar, falar, divulgar, através da linguagem, as ideias de Jesus. Então essa última vinculação aqui é a vinculação da linguagem. As primeiras duas criadas vinculam Pedro pelo fato de estar junto, andar junto, caminhar junto, ser um seguidor. E no terceiro momento, a linguagem, a fala, copiar, imitar, ser um discípulo, ser um aprendiz. E aqui, querido, eu quero que você pare um pouquinho comigo para a gente aprender, a partir dessa negação de Pedro, algumas coisas importantes, alguns princípios importantes da palavra de Deus. Pedro aqui, ele representa nós hoje, eu e você, todos os cristãos da face da terra, que de alguma forma nós somos descobertos. Pedro foi descoberto. Pedro está aqui um tanto meio anônimo, mas ele foi descoberto. E a qualquer momento as pessoas vão descobrir você, elas vão detectar você, elas vão observar que você é crente, é cristão, que você é seguidor de Jesus, que você é discípulo de Jesus. Mas eu quero de antemão chamar a sua atenção para o fato de que Jesus atraía pessoas. Não é só Pedro ser descoberto ali em volta daquela fogueira do pátio, observando a cena. Quero chamar a sua atenção para o fato de as pessoas serem atraídas a Jesus e elas queriam, elas se decidiam
seguir a Jesus. Em Marcos capítulo 5, do verso 1 ao 19, narra-se uma história de que Jesus atravessa o Mar da Galileia para a região de Decápolis, em Gadara, e ali quando ele chega, ele se depara com um rapaz terrivelmente endemoniado, acorrentado, algemado, nu, preso em correntes, e Jesus o liberta. Jesus liberta aquele moço. Diz o texto que aquele moço, após a libertação, após os demônios saírem, após a legião de demônios saírem dele, aquele moço se assenta, come, veste roupa e fica em perfeito juízo. Aí diz o verso 18 do capítulo 5 de Marcos, que o moço decide acompanhar Jesus. Evidentemente que por gratidão, eu quero seguir o Senhor, eu quero andar com o Senhor. Jesus fala, não, você não vai andar comigo agora não, você não vai me acompanhar, você vai voltar e vai pregar para os seus. Mas esse moço, por gratidão, queria seguir Jesus, andar com Jesus. Eu quero também convidar você, e agora eu quero ler um texto com você, que está em Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 57. Esse texto fala de 3 pessoas, de 3 homens, de 3 rapazes, que se envolvem nesse processo de seguir Jesus, de acompanhar Jesus. Vamos agora ver o primeiro deles. Diz o texto em Lucas 9, no capítulo 9, verso 57. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem, seguir-te-ei para onde quer que fores. Esse primeiro aqui decidiu seguir Jesus. Eu vou te seguir. Então Jesus responde no verso 58. Respondeu-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então esse primeiro seguidor aqui, que se autovocacionou a um silêncio. Diz o texto do 59 que um outro disse, ao outro Jesus disse, segue-me. Ao que ele respondeu, permite-me primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe Jesus no verso 60, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. E disse ainda para outro, verso 61, Senhor, te seguirei, mas deixa primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus porém lhe respondeu, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então nós temos aqui 2 que querem seguir Jesus, que se decidem seguir Jesus, e um que Jesus convida para segui-lo. Então as pessoas, de alguma forma, queriam seguir Jesus. Elas andavam ao lado de Jesus. Nós temos relatos bíblicos de que mulheres seguiam Jesus. Algumas autoridades judaicas vão ali se convertendo, mesmo que de forma um pouco anônima, mas vão seguindo Jesus. Nós temos alguns romanos que também vão ali, tem gentios, tem um misto de pessoas seguindo Jesus. Aqueles que eram curados, aqueles que eram limpos das suas doenças, eles iam de alguma forma seguindo Jesus. Aqueles que comeram pão e peixe no dia da multiplicação, de alguma forma iam seguindo Jesus. Então nós temos muitas evidências de pessoas seguindo Jesus, andando com Jesus. Mas um deles, que a Bíblia chama de um certo discípulo anônimo, o nome dele é Nicodemos, diz o texto em João 7, João capítulo 7, versos 50 e 52, que alguns guardas que estavam autorizados a prender Jesus, que era a guarda do Sinédrio, e não conseguiram prender Jesus, foram levar o relatório para as autoridades. Que eles não conseguiram prender Jesus, porque ninguém falava igual Jesus, ninguém falava como Jesus, com aquela autoridade toda. E as autoridades do Sinédrio perguntaram assim, escuta aqui, vocês também já se converteram? Vocês também já se voltaram para a doutrina dele? E no meio dessa discussão, no meio dessa conversa, em João 7, 50 e 52, Nicodemos, o discípulo anônimo, levantou a voz e disse, escuta aqui, gente, pela nossa lei, primeiramente a gente tem que ouvir a pessoa, a gente tem que ouvir as testemunhas, para poder condenar de algum crime.
Aí alguém levantou assim e disse: Nicodemo, escuta aqui, por acaso você também é da Galileia? Observe que tentaram vincular Nicodemos à região, da mesma forma que Pedro foi vinculado à região da Galileia. Então, seguir a Jesus, ou por vínculos, ou por decisão própria, ou por chamado de Jesus, aconteceram muitas vezes. Seguir a Jesus é um projeto de vida. Acompanhar Jesus, seguir as ideias de Jesus, deve ser a decisão de todas as pessoas. Por quê, queridos? Porque seguir Jesus é um imperativo. Eu quero chamar a sua atenção para a gente ler Evangelho de João, no capítulo de número 12, João capítulo 12, verso 26, diz assim: se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, seguir a Jesus é esse imperativo. Pedro sabia disso. Pedro abandona as redes, abandona o barco, abandona as pescas, abandona a prática da pescaria, para de pescar peixe, eu vou te transformar, eu vou te tornar pescador de homens. Pedro sabia disso, meu irmão. Pedro tinha consciência disso. Então, seguir a Jesus é um imperativo. Por quê? Porque a missão está nesse imperativo. Mateus 4, 19 e 20 é onde os discípulos são convidados a deixar de pescar peixes e serem pescador de homens. A missão está definida ali. Então, é um imperativo e é uma missão seguir a Jesus. E, em terceiro lugar, eu quero convidar você para a gente voltar para Mateus, no capítulo de número 4, tá? No comecinho de Mateus, diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Está aqui, ó. Quer vir após mim? Você quer seguir Jesus? Tome a cruz. Siga Jesus. Esse é o imperativo. Mateus 16, 24. Seguir a Jesus é o imperativo. Então, você tem que ter o entendimento de que é o imperativo seguir a Jesus, é necessário seguir a Jesus. Você tem que entender que a missão de seguir a Jesus está vinculada a pescar homens, e tem um preço: tomar a cruz, a sua cruz pessoal, e seguir a Jesus. E por fim, seguir a Jesus não pode experimentar nenhuma concorrência. Lucas capítulo 14, eu quero ler com você, Evangelho de Lucas 14, um pouquinho para trás aqui, ó, Lucas capítulo 14, versículo 26 e o 27, diz assim, Lucas 14, 26, se alguém vier a mim e não aborrecer o pai e a mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então você percebeu que seguir a Jesus é um imperativo, seguir a Jesus é necessário, seguir a Jesus tem uma missão, seguir a Jesus tem um preço, e seguir a Jesus não pode haver concorrência, nem da sua própria vida, nem do pai, nem da mãe, nem do irmão, nem da irmã. E aqui Jesus não está mandando você se matar, morrer, e nem está mandando você largar sua família, abandonar os seus parentes. Aqui é uma questão de prioridade, aqui é uma ordem de prioridade. Em primeiro lugar Deus, depois você, depois a família, e por aí vai. Então seguir a Jesus não pode haver concorrência. Por quê, queridos? Eu estou chamando a sua atenção para esse detalhe. Porque Pedro negou Jesus. Pedro foi vinculado à Galileia,
foi vinculado a Nazaré, foi vinculado a andar junto, foi vinculado a estar próximo, foi vinculado a caminhar com Jesus, foi vinculado à linguagem de Jesus, a falar a mesma língua de Jesus, a se identificar com Jesus. Então Pedro foi descoberto. E o que ele fez? Não sei o que você diz. Primeira negativa. Não conheço este homem. Segunda negativa. Não conheço este homem. Terceira negativa. Diz o texto, querido, que após Pedro negar Jesus pela terceira vez, o galo cantou. Como Jesus havia profetizado em Mateus, capítulo 26, versículo 34. Eu quero agora chamar a sua atenção para um texto de Lucas. Lucas, no capítulo 22, Lucas, no capítulo 22, tem uma escritura muito gostosa. Lucas, capítulo 22, no verso 61, diz assim, a palavra do Senhor, verso 61, a palavra diz assim: virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E havendo saído, chorou amargamente. Lucas 22, 61. Após a terceira negativa de Pedro, de alguma forma, o olhar de Pedro e de Jesus se alinharam. Pedro está lá fora, no pátio, em volta de uma fogueira. Jesus está adentrado à casa do sumo sacerdote Caifás, uma janela, uma varanda, um alpendre aberto, permitiu os olhares deles se alinharem. E Jesus, sem dizer uma única palavra, olhou para Pedro. E Pedro olhou para Jesus. E naquele momento Pedro lembrou-se de que ele havia sido avisado por Jesus. Diz o texto que Pedro, decepcionado, saiu e chorou amargamente. Choro do arrependimento. Então, meu querido, eu quero nos convidar para esse tempo, justamente no tempo de dificuldade, de aperto, de prova, no tempo de escassez, no tempo de dúvida, no tempo de medo. É justamente nesse tempo que nós somos convidados a afirmar ou não a nossa fé, a confirmar ou negar a nossa fé, a acreditar ou desacreditar. Pedro nem sequer permitiu vincular ele a Galileia, a Nazaré, a andar com Jesus, muito menos a linguagem. Então eu quero nos convidar a entender, a refletir nisso, a assumirmos Jesus publicamente, no andar com Ele, caminhar com Ele, a palavra e a linguagem. A linguagem nossa, ela é de uma importância muito grande. Eu quero nos convidar para começarmos a concluir, dizendo a você e a mim, que os cristãos, após o primeiro grupo de apóstolos, após a expansão, após as perseguições em Jerusalém, e os cristãos começam a ser, de alguma forma, empurrados pela perseguição para fora de Jerusalém, para fora daquelas aldeias da circunvizinhança, eles começaram a ser conhecidos. Primeiramente, eu quero ler com você em Atos, no capítulo 9, no versículo 2, que a primeira identificação para os cristãos, de um modo geral, foi: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, Atos 9:1, agora Atos 9:2, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então, os cristãos aqui, primeiramente, foram chamados, uma espécie de apelido, como aqueles do caminho. Do caminho quer dizer, tem a ver com seguir a Jesus, serem seguidores de Jesus,
serem seguidores do caminho que Jesus ensinou, do caminho que Jesus traçou, do caminho que Jesus estabeleceu. Então aqui já há uma vinculação das ideias, uma vinculação do modo de vida, do jeito de ser. Mas o aprofundamento desse entendimento vai vir agora em Atos capítulo 11, verso 26. Diz assim: e tendo achado, o levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Cristãos. A palavra cristão vem de Christos, e cristão significa pequenos cristos, miniaturas de Jesus, réplicas em miniatura de Jesus, multiplicação de Jesus em miniatura. Em Antioquia, eles foram pela primeira vez rotulados de cristãos. Aqui é a identificação máxima. Estes cristãos, estes pequenos cristos, estas pequenas miniaturas de Cristo, são seguidores dele. Aprenderam com ele, aprenderam com os discípulos que andaram com ele. São copiadores, são cópias perfeitas. Falam como ele, se comportam como ele, têm as mesmas ideias e divulgam as ideias dele, pregam a pregação dele. Estão vinculados, não tem jeito agora. Eles são cristãos, eles são cópias, eles são modelos, eles são copiados. Que maravilha, diga glória a Deus, meu irmão, aleluia. E depois, em Atos 26, 28, quando Paulo estava diante do rei Agripa, pregando aquele sermão magistral, o rei Agripa disse assim: ô Paulo, peraí Paulo, você só está faltando me tornar um cristão. Eu já estou quase me convertendo, eu já estou quase me tornando um cristão. É a segunda vez que a palavra aparece. E lá em 1 Pedro 4,16 aparece a palavra cristão numa conotação de que se a gente tem que sofrer, se a gente tem que ser preso, se nós temos que ser perseguido, tem que ser perseguido porque somos cristãos, temos que ser presos porque somos cristãos, temos que ser cerceados porque nós somos cristãos, temos que padecer porque nós somos cristãos, nós somos pequenos Cristo, miniatura de Cristo, nós somos cópia de Jesus. Então aqui, querido, eu quero convidar a mim e a você para jamais negar por Jesus, em ações, em atitudes ou palavras. Nesse tempo, em todo o tempo que nós estamos vivendo aqui, há muitas formas de descobrir você, de detectar você. Dentro de casa vão detectar você, na escola, no trabalho, os amigos, as amigas, a vizinhança. A rede social hoje, de alguma forma, te denuncia que você é um cristão. As suas falas, os conceitos que você defende, os princípios que você defende. Você frequentar uma igreja, ir a uma igreja, você ter uma Bíblia, carregar uma Bíblia, são indícios de que vão te denunciando de que você é um cristão, de que você é um seguidor de Jesus. Mas a minha expectativa é que nem eu e você neguemos Jesus. Nem eu e você venhamos a abrir mão da experiência que você teve com Jesus. Uma experiência pessoal, uma experiência de foro íntimo, uma experiência que nada pode tirar de você, nada pode roubar de você. Então que você tenha esse entendimento. Evidentemente que lá na frente, em João capítulo 21, Pedro foi resgatado na beira de uma fogueira, comendo peixe e mel. Jesus resgatou Pedro. Jesus trouxe Pedro de volta para a missão de ser pescador de homens. Portanto, que a gente tenha essa palavra no coração. Nunca negar Jesus, nunca voltar atrás, nunca retroceder, nunca, jamais, seja qual for o aperto, seja qual for a prova, seja qual for a dificuldade, seja qual for a luta, seja qual for a escassez, seja qual for a crise, seja qual for o adversário, o inimigo que você enfrente,
seja qual for o gigante que você venha ter que enfrentar, que você seja fiel até a morte. Apocalipse, nas 7 cartas, a partir do capítulo 3, registra o que acontece com os fiéis, o que acontece com os que perseveram. E numa das cartas diz lá: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel, meu irmão. Eu quero convidar o pastor Marco agora para retornar, e nós vamos ainda cantar aqui parte de uma canção. E enquanto ele estará ministrando aqui, eu quero convidar você e a mim para a gente refletir. Onde é que você negou Jesus? Qual foi o instante que você negou Jesus? Ou em palavras, ou em ações, ou em atitudes? Onde foi que você teve vergonha de assumir que você é um cristão? Quando é que você teve medo de assumir para as pessoas que você é um seguidor de Jesus? É hora de voltar atrás. É hora, é dia de reconciliação. É dia de você ser resgatado pelo Espírito Santo. É dia de você voltar ao caminho. Voltar ao primeiro amor, ao início de tudo, ao começo de tudo. Voltar à prática das primeiras obras. Voltar para Jesus. Se você nunca negou Jesus, se você não negou Jesus em momento algum da sua vida, é hora de confirmar isso. É hora de reafirmar esse compromisso publicamente, com palavras, com ações e atitudes, e até com publicações. Publique que você segue Jesus, anda com Jesus, caminha com Jesus, fala como Jesus, pensa como Jesus e age como Jesus. Esse é o dia, essa é a hora. Curva a sua cabeça. Se você quiser ajoelhar, colocar a mão no coração, fique à vontade. Vamos agora ser ministrados por uma canção aqui, para a glória de Jesus. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Pai, agora em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, Pai, confiados no nome do teu Filho e lavados e remidos do sangue do Cordeiro, para nos apresentar, Pai, diante de ti como teus seguidores, como quem anda com teu Filho, como quem anda contigo, como quem te segue, como quem te copia. E que os teus filhos e filhas, Pai, que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse dia, nessa noite, onde quer que estejam, sejam impactados, sejam tocados pelo Espírito Santo, e que tenham a sua fé firmada, que tenham a sua fé alargada, que tenham novas experiências contigo, e que nunca jamais venham, Senhor, a te negar, a te abandonar, a te deixar. Que aguentem, que suportem todas e quaisquer circunstâncias, que suportem todas e quaisquer lutas, e se mantenham firmes, e se mantenham de pé na tua presença, fiéis, fiéis até a morte, até o fim, aguentando, suportando, tendo resignação, tendo esperança, e que o Senhor está no controle de tudo. Pai, a nossa oração é para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, receba e tome posse da bênção dos apóstolos. O amor de Deus, o nosso Pai,
a graça salvadora de Jesus e as doces consolações e a presença do Espírito Santo esteja com você e todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Se você crê e recebe, tome posse em nome de Jesus.